Estamos de volta com o segundo bloco do programa Entre Aspas. Mais uma vez agradecer aqui os nossos 4 convidados, né, pela presença. A gente finalizou o primeiro bloco falando, né, sobre a depressão, principalmente na área da psicologia. Vou agora falar com o pastor, né, na área religiosa, como é tratado, pastor, isso daí, né, na sua igreja, em relação a esse assunto da depressão. Como é que vocês abordam a pessoa? O que vocês podem estar fazendo para ajudar a pessoa em depressão? Além de ministrar a palavra do Senhor sobre a vida dessa pessoa, e quando eu gosto de falar da palavra, eu gosto de especificar. A gente ministra sobre a ver nos Salmos de Davi, que você vai ver Davi passando por diversas depressões, diversas situações em que ele se encontra depressivo e ele encontra a cura no Senhor. Nós estávamos conversando aqui em off com o Dr. Charles, e uma das coisas que a gente usa muito para curar a depressão é estimular a solidariedade. A pessoa começar a praticar algo em prol do outro. Além de ministrar a palavra, de orar com aquela pessoa, dela fazer coisas também para ajudar pessoas. Dá um exemplo. Tem gente na nossa igreja que sabe trabalhar de pedreiro, vamos supor. E ela está depressiva. Eu não quero sair de casa, não sei. Então, vamos ajudar alguém a construir uma casa ou a reformar um determinado lugar, para dar um sentido. E a gente vê mudança nisso. Costureiras que começam a costurar, professoras que começam a dar aulas de graça ou incentivar alunos e começam a ver resultado desses alunos e começam a encontrar um sentido novo para estar saindo de casa, para fazer novas coisas. E começam a acreditar, ter uma possibilidade sim de sair dessa depressão e poder ter uma vida normal na medida que é possível. No geral, ou seja, sair do seu mundo, sim, e tentar se servir. Né? A gente falou também no primeiro bloco, né, sobre suicídios, e na área jurídica, né, doutora Valéria, o que pode, né, a pessoa que incitou ou ajudou a outra a se matar, qual seria a pena, né, para essas pessoas? O que o direito fala para a gente? Então, eu estava até comentando com você, porque o Código Penal brasileiro, ele não pune, né, não pode punir a pessoa que tenta ou que comete, até por uma questão de política criminal. Mas o que acontece? A pessoa que está ali incitando ao suicídio, ela vai sim ser penalizada, né? O artigo 122, ele diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. A pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. E, né, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então, aquela pessoa que está ali fica instigando outra pessoa a cometer esse ato que é horrível, com certeza ela vai pagar pelo que ela fez. Lembrando que não existe, né, nesse caso, na aplicação do artigo 122, a indução culposa, né? Ela só vai ser de forma dolosa. Você vai assumir o risco que pode levar alguém, né, realmente a cometer o suicídio. Se assume o risco e não existe, né, a modalidade culposa, só dolosa. Muito bem, então, né, obrigado pela explicação aí, né, porque as pessoas têm que realmente ficarem atentas a essas coisas, porque acontece ou pode acontecer também se for uma coisa, por exemplo, involuntária, porque, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe ou não quer achar que aquela pessoa esteja falando sério e no meio de uma rede social fala, vai lá, faz isso mesmo, mas não acreditando que aquela pessoa realmente possa fazer. Como é que isso pode ser tratado também? Isso tem que ter uma prova? Olha, eu não sabia, eu estava brincando. Interessante isso, né? Porque eu não conheço aqui no Brasil algum caso, nunca acompanhei, mas assistindo alguns programas, um programa americano inclusive, eu vi um caso e foi interessante acompanhar, porque no caso ela ficava mandando mensagem, era amiga do cara, e ela ficava mandando mensagem de WhatsApp para ele dizendo para ela que estava desesperado, que não estava se sentindo bem, que queria morrer, e ela falou, se você quer morrer, de que forma você quer morrer? Aí fizeram os prints e tal, as mensagens, faz isso, mas não deixa ninguém saber, entendeu? Então foi uma forma dela conseguir, né, fazer com ele, infelizmente, cometeu o suicídio, foi descoberto, conseguiram achar o celular dele e ela foi condenada por isso. Olha só, muito importante então, né, as pessoas estarem sabendo disso, porque nem todo crime, né, e quem sou para falar, já está na Deus advogados, mas nem todo crime também, ele
eu posso explicar, ele porque quis, eu quero fazer. Então, ou seja, tem aquele homicídio doloso e culposo, né, com e sem intenção de matar. E a gente vai estar até falando agora sobre isso também para abrir o tema, já que a gente falou sobre homicídio. Vamos falar então, vou começar com vocês também. O Brasil, nesse ano, registrou uma queda expressiva no número de assassinatos nos 2 primeiros meses de 2019. Né? É o que mostra, né, o Monitor da Violência, que é um canal na rede social, em parceria com o Portal da Globo. Né? Em janeiro e fevereiro desse ano, foram assassinadas aqui no Brasil 6.856 pessoas. Mesmo assim, ainda teve uma redução de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A OAB, no modo geral, não só aqui a Sucessão de Cordeiro, mas no modo geral a OAB Nacional, ela tem algum programa de inteligência ou que possa estar ajudando também a diminuir esses homicídios? Então, a OAB tem sim, ela tá, inclusive busca sempre uns meios, né, de fazer, preparar palestras, instruir os advogados, até a própria sociedade nisso, né, a gente estamos até combinamos com os advogados de outras obsessões, de preparar assim, uns estudos sobre os casos, viu? Por exemplo, recentemente nós tivemos alguns casos, nós conversamos sobre isso. A OAB Nacional também, no Rio de Janeiro, está sempre preparando as palestras e os eventos lá para que a gente possa acompanhar e buscar meios, né, mecanismos de tentar diminuir isso. Aí, doutora Nalva, acho que talvez possa explicar para a gente, e principalmente o pessoal, né, de casa que está assistindo, a diferença do homicídio culposo e do doloso, rapidinho, só para a gente poder entender um pouco. O homicídio culposo, às vezes, você não acha que o risco pode acontecer, né? Que vai acontecer, não tem o risco. O doloso, não. Você tem vontade, você tem intenção. Então, para resumir, seria o culposo, você não teria intenção, e o doloso, você tem intenção ou assume o risco de que pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí, agora, né, realmente falando também com o pastor, você já atendeu pessoas, né, na sua igreja que já cometeram homicídios ou que foram vítimas também de alguém em relação a isso? Eu já atendi pessoas que cometeram homicídio e que vieram transformados, passaram pelo presídio, né, e depois, consequentemente, dentro do próprio presídio, conheceram o Senhor Jesus e tiveram suas vidas transformadas. A marca na vida dessa pessoa é para sempre. Tirar uma vida é uma coisa que não é como você tomar um copo d'água, ela vai marcar você para o resto da sua vida. E mesmo você sendo transformado por Cristo, você vai ver isso na vida do próprio apóstolo Paulo, você vai ter esses arrependimentos, como se você pudesse se arrepender eternamente. É claro que isso não acontece, mas a pessoa pode seguir com a vida normal? Pode. Se ela aceitar o Senhor e deixar que Ele reine na vida dela, ela pode ter uma nova vida, novas atitudes, novos hábitos, e não deixar que aquilo volte e domine a sua vida novamente. Agora, eu queria só uma contribuição aqui junto com as doutoras. Eu acho que o Brasil ele é um dos países mais violentos da América Latina, se não me engano, né? A Guatemala é o Salvador e o México só. E eu vejo que a gente, como sociedade, doutoras e doutor Charles, a gente poderia fazer mais, não poderia não? Sim, possivelmente. A gente poderia fazer muito mais. Você estava falando aqui da gente estar se unindo. Eu acho que a gente tem que começar a ter essas discussões. Desculpe o que eu falar. Não, sim, pode falar. De colocar essas coisas em prática. Sim. De ir até os locais onde a gente entende que sejam focos de violência e passar sabedoria, no caso dos advogados, conhecimentos, psicólogos, conhecimento, igreja, independente de católica ou protestante, passar a valorização da vida, do respeito do ser humano, para a gente amenizar, não, para a gente começar a ver uma transformação mesmo na nossa sociedade. Escuta, números absurdos. Na Alemanha se mata por ano 68 pessoas. Você tem noção do que é isso? Um país de 80 milhões de pessoas. 68 homicídios. Eu estava vendo as estatísticas do Alemão. É uma coisa absurda. Isso tem que ser trabalhado na criação ali, enquanto você é criança, na adolescência. Eu vejo muito, que a gente estuda muito assim, com a própria OAB, né, a gente está verificando muito isso, que uma criança que é bem instruída, uma criança que estuda, uma criança que tem saúde, que tem acesso à cultura,
ele dificilmente vai para o lado da criminalidade. Ele vai querer, claro, vai querer ficar bem na vida, vai querer crescer, vai querer estudar cada vez mais, entendeu? Se envolver cada vez mais com coisas melhores. Mas, infelizmente, o nosso país está falho nessa área. Então, até a OAB, nós estamos trabalhando aqui para preparar, até a própria doutora Lucinalva aqui, através da comissão, de começar a preparar evento, trazer essas crianças, trazer esses adolescentes, mostrar para ele, por exemplo, até estava combinando a graça de ser um advogado, olha só, vamos estudar, vamos fazer direito, entendeu? Colocar isso na cabecinha deles, vamos estudar, entendeu? Porque é para tirar eles dessa marginalização, entendeu? Sim. Acho interessante isso. E doutor Roberto Chaves, né, já atendeu alguém também com esse tipo de ocorrência, né? Alguém que tenha matado ou tenha a tentativa, né, de sofrer a tentativa de homicídio? Então, eu ainda não tive, né, essa experiência, mas a ideia mais próxima que eu tenho até da sua pergunta e da discussão aqui, Pedro, é justamente assim, casos de bullying, que na minha opinião, infelizmente, é um potencial para desenvolver ali um criminoso, infelizmente. Vide aquela escola, né, Suzano? Sim, alguns casos. Então, exatamente. Então, assim, uma experiência que eu passei muito interessante foi de uma paciente. Ela me procurou, né, peguei os dados dela e tal, aquela coisa que o processo todo psicólogo faz, na amnese. E na mesma semana que eu tratei dela, eu fui chamado para dar uma palestra numa escola. E era a escola dessa paciente. Eu até comentei com ela, olha, eu vou dar uma palestra na escola, você não se incomoda e tal. Não, doutor, tá tudo certinho e tal. Pode deixar que eu não vou falar o seu nome, não vou falar de você. Fique tranquila, sigilo profissional. Mas eu preciso, uma questão de consciência, de profissão, dar essa palestra alertando sobre o bullying. Quando comecei a dar a palestra, né, no final, né, na verdade, no final da palestra, as pessoas vieram, né, procurar, perguntar, e passou uma semana, essa paciente falou assim, olha, depois que você deu a palestra lá, as pessoas que me agrediram pararam de me agredir e me procuraram pedir perdão. Procuraram pedir perdão porque elas não sabiam que... Elas pensavam que fosse só uma brincadeira, uma coisa assim e tal, mas elas não sabiam das consequências. Porque na palestra eu falei que uma das consequências do bullying é a vítima tentar suicídio, né? E o agressor, né, ele pode ser um potencial a ser um criminoso, infelizmente. Mas depois dessa palestra deu tudo certo, cada um conseguiu entender, ter essa consciência. O que o pastor falou agora há pouco tempo, né, do como a gente pode contribuir, né, eu acho que os profissionais podem contribuir, se puderem, dando palestra, orientando, falando, olha, isso aqui não funciona por conta disso e aquilo. Procurar mais as escolas, né, e poder estar fazendo um pouco do seu trabalho ali gratuitamente. Nós temos aqui, né, a comissão OAB da escola, né, que realmente busca atender, né, o anseio da sociedade, indo às escolas, da palestra e tudo, como o Dr. Charles está falando. Hoje em dia o cyberbullying, né, que são bullying através das redes sociais, que as pessoas se escondem, né, através das redes sociais para ofender, e eles não sabem que isso tem uma consequência jurídica, né, além de psicológica e tudo, que é algo que as pessoas às vezes não têm noção disso, né? E é importante estar trabalhando com a sociedade para levar esse conhecimento. Com certeza. Então você, mais uma vez, que está em casa, não saia daí. Vamos para o terceiro e último bloco. Já já a gente volta.